Beleza, turma? Bom dia novamente, então. Agora, para ficar na gravação aqui, vamos seguir na sequência. Então, até agora a gente estava falando fazendo uma revisão que vocês viram lá em circuitos, tá? Então, falamos aqui de dispositivos, de mais diversos, né? Resistores, capacitores, aquelas coisas tudo. E falamos das restrições topológicas, né? Das leis de Kirchhoff, tá? O que vai acontecer quando a gente conecta esses dispositivos entre eles, tá? Na aula passada falamos brevemente aqui de circuitos equivalentes, discutimos aquela ideia de, cara, para que serve o circuito equivalente de Thevenin, para que serve o circuito equivalente de Norton, tá? Eles vão servir para a gente fazer retas, explicar, tá? Qualquer circuito por meio de aproximações lineares dessa forma que está aí, beleza? Então eles são parecidos com resistores, é reta, no gráfico VI, né? Na curva característica, é reta, só que essas retas estão deslocadas, tá? É para isso que vai servir esses equivalentes Thevenin e equivalente Norton, ok? A gente viu ainda também, né? Como é que a gente faz para passar se eu calculei ou se eu descobri o equivalente de Thevenin e eu quero transformar isso no equivalente de Norton, ou vice-versa, tá? Tanto faz, você pode fazer a ida e a volta. O valor da resistência aqui é o mesmo, e o valor das fontes, ele está conectado pela lei de Ohm dessa forma aqui, usando a resistência de Thevenin, ou um nome vocês vão ver que a gente vai preferir aqui em eletrônica, resistência de saída do circuito equivalente. Tudo bem, gente? Foi isso que a gente viu até a última aula. Hoje vamos falar de amplificador operacional, tá? Escreve no chat aí quem viu. Aliás, escreve no chat aí quem não viu o amplificador operacional na aula de circuitos, para eu ter uma noção aqui quão rápido, quão veloz eu posso ir com essa coisa, tá? Mas deixa eu ir começando aqui enquanto vocês fazem isso, por favor. Então vamos lá, vamos definir. O amplificador operacional vai ser um dispositivo como outro qualquer, tá? Vai ser um dispositivo da mesma forma do resistor, do capacitor, dos outros qualquer, de uma fonte, tá? E a gente viu lá que um dispositivo vai ser uma equação que relaciona tensão com corrente, tá? Qual que é a equação do amplificador operacional, então? Amplificador. Eu vi de forma muito rasa, não vi. Tá bom, tem uma galerinha. Então vamos lá, qual que é a equação que a gente vai usar, que a gente vai considerar para o amplificador operacional? Num primeiro momento, tá? Num primeiro momento. Depois a gente vai sofisticando ele um pouquinho, tá? Vai ser a seguinte equação, ó. Vout, ou um V, né? Uma determinada tensão, vai ser igual a zero, que é uma constante, vezes um Vin. E esse Vin, eu vou escrever ele como sendo V mais menos V menos, tá? É a diferença de potencial entre dois terminais que não são o terminal de referência, tá? A diferença de tensão entre dois terminais que não são o terminal de referência, tá? E é bastante usual a gente representar ele assim, ó, no símbolo de circuito, né? Fazer um símbolo de circuito dele dessa forma aqui, ó. V mais um terminal positivo, V menos o terminal negativo ali dele, tá? Terminal negativo porque ele está subtraindo, beleza? E aí, coisas para a gente chamar, que eu vou chamar a atenção aqui, tá? Primeira coisa, e talvez a mais importante desse modelo aqui que a gente vai considerar, tá? Repare uma coisa, ó. Ele me dá a informação
a essa equação, ela me dá informação sobre a tensão. Tensão em um determinado lugar no circuito, tá? Repare que do lado direito aqui, ó, não fala nada sobre a corrente. Não fala nada sobre a corrente, tá? O que isso aqui está dizendo para mim? Opa, a tensão num lugar, num determinado ponto do circuito, depende da tensão. A tensão num determinado ponto do circuito depende da tensão em outro ponto do circuito. A tensão num determinado ponto do circuito, Vout aqui, depende da tensão em outro lugar, em outro ponto do circuito, tá? Opa, isso aqui a gente já viu e deu nome, inclusive, para isso, tá? Isso aqui é uma fonte de tensão controlada por tensão. Uma fonte dependente, uma fonte controlada, uma fonte de tensão controlada por tensão, tá? Repare, então, o amplificador operacional, o modelo mais simples que a gente vai perceber dele é esse, uma fonte de tensão controlada por tensão. Já vou melhorar um pouquinho, tá? Mas a princípio é isso que está acontecendo, tá? Nada muito esotérico, nada muito complicado. Então, se você sabe resolver circuitos, se já treinaram resolver circuitos com fontes controladas, então, a quantidade de complexidade que a gente está colocando aqui é razoavelmente pequena. Tudo bem? Beleza. Próxima coisa que a gente tem que perceber aqui, tá? Olha só, na equação dele, Vout é igual a A0, V mais menos V menos. Não fala nada sobre a corrente. Novamente, tá? Essa informação aqui, ó, essa equação diz para mim, não sei nada sobre a corrente. Isso quer dizer o seguinte, na hora que eu estiver calculando alguma coisa, usando esse circuito aqui, não adianta eu ficar tentando calcular a corrente ali, não adianta eu ficar tentando usar a lei de Kirchhoff das correntes com relação a esse nó Vout aí, porque eu não sei nenhuma informação sobre a corrente. Se eu precisar dessa informação, eu preciso tirar ela de outro lugar. Beleza, gente? E lembrando, tá? Se é uma fonte de tensão, a fonte de tensão ela fornece quanta corrente for necessária para o funcionamento do seu circuito. Não interessa, tá? Ele simplesmente está falando, eu mantenho a tensão nesse lugar aqui, independente da corrente que for necessária, tá? Num circuito, num dispositivo real, isso não é verdade, não vai acontecer. A gente vai ver que tem limitações, tá? Mas, em princípio, em primeira aproximação, ele te fornece quanta corrente for necessária, tá? Depois, um pouco mais para frente, a gente vai ver como é que a gente pode melhorar essa capacidade de corrente dos circuitos reais, tá? Dos circuitos reais, eles não têm capacidade de corrente infinita. Você vai tentando puxar mais corrente dele e ele vai arriando, né? Ele vai fazer alguma coisa errada vai acontecer com ele. Tudo bem? Perfeito. Então, o modelo mais simples é esse, tá? O modelo ligeiramente mais sofisticado, que a gente usa para explicar amplificadores, tá? Ele vai envolver duas resistências, tá? Dois resistores da seguinte maneira, tá? Configurados da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó, minha fonte de tensão. Ah, esse aqui é um detalhe, tá, gente? Aqui eu não vou usar, vamos ver que lá em circuito vocês estudaram a fonte controlada, aqui no caso de tensão, né? A fonte de tensão controlada, vocês usavam esse símbolozinho quadradinho aqui, um diamantezinho. Aqui eu vou usar o símbolo tudo amarelo, as bolinhas, tá? Da mesma forma da fonte independente que vocês faziam lá em circuitos, tá? E aí, pelo contexto, tem que ficar razoavelmente claro, tá? E aí, qual é o contexto normalmente? A gente escreve aqui do lado dele quanto que é a tensão, e aí a tensão tá tipo, em termos de alguma tensão ou de alguma corrente do circuito. Aí você olha e fala, beleza, já que aquela fonte depende de uma variável elétrica, né? Depende de tensões nesse caso aqui, então é uma fonte controlada, tá? Muita tensão, eu vou fazer isso, porque é assim que vai estar nos livros, eu já estou super acostumado, porque essencialmente as fontes independentes a gente esconde. Lembra que eu falei para vocês, né? Que a gente convencionou, quando eu estiver vendo alguma coisa assim,
tá? A gente vai simplesmente botar uma bolinha lá no lugar da fonte independente, tá? E vai fazer uma marcação aqui de valor para ela, tá? Uma referência, um nome, ou um valor mesmo, tá? Um valor numérico, tudo bem? Então, já que as fontes independentes, em geral, a gente vai esconder, as fontes controladas, normalmente o que vai aparecer ali são as fontes controladas. As fontes controladas eu nunca vou esconder, tudo bem? Seguindo aqui, então. Ora, uma fonte de tensão, ou de tensão controlada por tensão, tá? E aí, olha só que coisa interessante. O circuito equivalente de TVNAC que a gente viu ali agorinha, tá? Ele serve para quê? Para eu deslocar a curva de alguma coisa para cima e para baixo, tá? De acordo com uma determinada fonte de tensão. A fonte de tensão ou a fonte de corrente lá no Norton controlava, né? Quanto mais para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, eu estou na curva, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer é adicionar o que eu vou chamar aqui de uma impedância de saída. Num primeiro momento vão ser resistências mesmo, tá? E eu preciso dizer de onde que vem essa tensão aqui, ó, V mais menos V menos. A tensão de entrada do circuito, tá? A tensão de entrada do circuito, eu vou considerar que ela está entrando por meio de uma carga também. Mais menos V in. Esse cara aqui é o V mais, esse cara aqui é o V menos. Esse ponto aqui é o V out. E aí, muita atenção nessa hora aqui, porque isso aqui pode causar muita confusão, tá? Toda vez, e é uma questão de nomenclatura, tá? Toda vez, tá, gente? Toda vez, onde eu tiver uma determinada tensão aqui, cuja referência dela, cujo ponto negativo lá dela, tá? Do meu controle, tá ligado na referência do circuito, eu vou chamar isso aqui, vou chamar essa tensão aqui, vou chamar de, sei lá, V1 aqui, essa diferença de tensão, tá? De um determinado ponto para referência, eu vou chamar isso aqui de single-ended. Eu nunca encontrei uma tradução boa para esse nome, então eu vou seguir com o termo em inglês mesmo, tá? Single-ended. Ao passo que... Opa! Besteira. Tô tentando... bora. Ao passo que... Na hora, toda vez que eu encontrar, tá? Alguma coisa. Vou chamar aqui de V2. Que é uma diferença de tensão em terminais que não envolvem referência do meu circuito, tá? Eu vou chamar essa tensão V2 de diferencial. É a diferença de dois circuitos. Sempre há diferença de dois circuitos. Sempre há diferença de duas tensões. Tá? Sempre há diferença de duas tensões. A diferença aqui é, uma delas é a referência. Se uma delas for a referência, a gente vai chamar de single-ended. E essa single-ended é a tensão nodal que vocês estudaram lá em circuitos, do método nodal, tá? Que estão acostumados. Tudo bem? Repare que, então, no amplificador operacional, em primeira modelo mais comum dele, tá? O Vin, a tensão de entrada do circuito, tensão de controle do circuito, é uma tensão desse tipo diferencial, tá? Extremamente útil para a gente. Vai ver que tem muitas aplicações para isso. A tensão de saída, por outro lado, repara aqui, ó, no meu desenho aqui. Eu desenhei só uma bolinha. Implicitamente, eu falei isso para vocês, tá? Implicitamente, o que eu estou dizendo aqui é que esse Vout é a diferença entre um determinado ponto do circuito e a tensão de referência, tá? Isso quer dizer que no meu modelo azulzinho aqui, ó, do lado de cá, no terminal negativo da saída, tá? Minha saída é essa tensão toda aqui. O ponto negativo ali está ligado no zero. Beleza, gente? Esse aqui é o modelo do amplificador operacional. Tem uma impedância de entrada aqui, que no início a gente vai considerar que é um resistor, tá? Um Z-in, um Z-out. E aí, repare aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Uma fonte de tensão, insere com um resistor e é um circuitinho que só tem essas duas coisas. Exatamente igual o equivalente de TVNAC que a gente viu na aula passada. Exatamente igual. Com um pequeno detalhe. Uma pequena coisinha para ficar um pouquinho mais interessante. Uma pitadinha de pimenta, tá? A fonte de tensão do TVNAC
Lá no TVNAC que vocês estudaram em circuitos, que a gente viu na aula passada, a gente costuma usar a tensão constante. Aqui, a tensão, ela depende de alguma coisa. Tem alguma coisa no circuito que me permite configurar essa tensão aqui da fonte. É uma fonte configurável. Pode pensar assim, a fonte controlada é a fonte onde tem alguma coisa no meu circuito que me permite configurar aquela fonte ali, o valor dela. Beleza? E aí eu preciso indicar o que é que eu vou usar para configurar. Eu vou usar para configurar uma carga, alguma coisa que me permita, entre aspas aqui, ó, medir uma tensão em algum outro lugar no circuito. Aí eu meço uma tensão, essa tensão vai falar, beleza, medi 1 volt aqui no VIN. Se o meu A0 é 5, vamos chutar aqui, qualquer número. O A0 é um número pra gente. É 5, então a minha tensão de saída ali é 5, a minha fonte TV, né? Mas o circuito tá lá mexendo, tá lá operando, e aquela tensão de entrada virou 2. Se o meu A0 é 5, beleza, agora minha fonte de TV não é 10. Ela me permite configurar, tá? Ela me permite configurar. E aí vamos dar nome aqui para as coisas. Isso aqui para mim vai ser o Ampiop, tá? Deixa eu melhorar o meu... Dar um pouquinho de espaço aqui. Isso aqui, então, vai ser o que eu vou considerar o amplificador operacional. A0, V mais menos V menos. Edil, Sim. uma dúvida que é, se esse aí é o que você vai considerar como o amplificador operacional, isso significa que quando eu ver o primeiro, eu posso substituir por isso? O primeiro que você diz isso aqui. Sim, mas vamos dar uma melhorada aqui. Okay. Beleza? Vamos dar uma ligeira melhorada. Assim, não é exatamente uma melhorada. Vamos simplificar um pouquinho alguma coisa, vamos fazer umas considerações aqui iniciais. A gente vai estudar alguns circuitos, considerando essas considerações, usando essas considerações, tá? E depois a gente vai baixar um pouco essas hipóteses, vai relaxar essas hipóteses e vai ver o que acontece com o circuito. É isso que a gente vai fazer aqui nas próximas essa e mais 2 aulas. 2 ou 3 aulas. Beleza? Mas isso aqui o que está desenhado em azul vai ser sinônimo do que está em amarelo. Repare uma coisa, tá, Eduardo? O circuito mesmo, real lá do Ampiop, como faz o amplificador operacional, é um circuito complicadão, tá? Inclusive é bem interessante mostrar isso aqui. Deixa eu abrir aqui por curiosidade. A título aqui em Eletronicão, a título de curiosidade, mas é para vocês entenderem bem o que a gente está fazendo aqui, tá? Caramba. LM741. Tem um esquemático dele na internet em tudo quanto é lugar. Um circuito clássico, tá? Deixa eu compartilhar uma outra janela aqui. Chegou minha tela aí para vocês? Chegou. Sim. Outra tela? Então, beleza, ó. Esse diagrama esquemático que vocês estão vendo aqui, em azul aqui, tá? É o diagrama de um amplificador operacional comercial clássico, cara, o LM741. A gente vai falar um pouco mais dele aqui. Eu vou mostrar outros para vocês também. Eu vou mostrar alguns datasheets e mostrar para vocês ler algumas coisas importantes no datasheet, pegar algumas informações ali, tá? Mas olha só, isso aqui que é o circuito do amplificador operacional. Então repare que é um negócio meio complicado. É isso aqui que está dentro daquela caixinha triangular lá que eu desenhei, tá? Outros amplificadores operacionais vão ter outras arquiteturas, inclusive, tá? Esse circuito aqui, ó, você olha assim e fala, caramba, bicho, que parada complicada, tá? Que parada complicada. Tem um monte de transistores lá dentro, tá? Nesse caso aqui, os LMs são normalmente implementados com tecnologia bipolar. Tem pelo menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 transistores. Tem pelo menos aqui 6, 7, 8, 9, 10 resistores aqui dentro, tá? E tem um capacitor. Então, tem essa coisa arada toda aí dentro, tá? O que eu tô fazendo aqui com vocês? Eu tô escondendo tudo isso aqui dentro de uma... ou qualquer outro circuito que o seja, tá?
Mas eu estou escondendo algum circuito que é mais ou menos aqui, ó. Esse é o nível de complexidade dele. Estou escondendo dentro de uma caixinha preta, tá? E estou falando para vocês, cara, essa caixinha aí, ó, ela é meio complicada. O que tem aí dentro? Em vez de olhar toda aquela complicação ali, vamos pensar, vamos imaginar que é só isso aqui que tem lá dentro, ó. Uma fonte de tensão controlada por tensão, dois resistores. É isso que a gente está fazendo aqui. Tudo bem, Eduardo? Estou escondendo complexidade, cara. Estou criando uma abstração aqui. Igual você faz lá, você é de computação, né? Igualzinho você faz lá quando você está fazendo software de qualquer coisa, que você quer esconder complexidade dentro de uma função. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Ou dentro de uma classe, ou qualquer coisa que seja. Ok. A gente vai ver como é que traduz o primeiro para o segundo, né? Não. Aí que Não vai. tá. Aquele circuito mais complicado, a gente estuda em eletrônica 2. Não, calma. Acho que eu me expressei mal. O primeiro eu tô chamando o triângulozinho. Ah, tá, o Aquilo lá triângulozinho. esquece aquilo. Uhum. A gente vai ver como é que a gente transpõe do triângulozinho para o azulzinho. Eles são sinônimos aqui pra gente agora. Não, eles são sinônimos, mas como que a gente substitui uma coisa pela outra? Por exemplo, esse Zinho aí, ele parece Tá meio bom. solto, né? Não, tá bom, vamos lá. Ó. Imagina, já a gente vai ver esse circuito, tá? Mas é simples como alguma coisa assim, ó. Você tá vendo um circuito assim, por exemplo, ó. Beleza? Ok. Aí o que você tá me perguntando é como é que eu substituo um pelo outro? Você vem aqui, apaga o triângulozinho, deixa o que sobrou, substitui pelo que você tá vendo ali. Mais menos, aqui tá no zero, né? Ok. Aqui é a tensão que tá aqui, vem. Aí a outra ponta aqui de baixo é o terminal negativo tá ligado aqui, né? Então é literal mesmo. Ok. Sim, cara. Você substitui uma coisa pela outra. Ok. Tudo bem? Aí, obviamente, né? Que eu chamei aqui, ó, no amplificador operacional, tá? Direto eu vou chamar isso aqui de Vin, essa tensão aqui de Vin. Muita atenção, porque o Vin do amplificador operacional não necessariamente é o mesmo Vin do meu circuito, tá? Eu vou evitar ao máximo fazer essa confusão aqui, tá? Por isso aqui você vai me ver usar pouco Vin aqui, ó, nesse ponto. Eu vou preferir falar, ó, V mais, menos V, ser mais explícito com relação ao nome dos terminais, tá? Aí o V mais é o lado de cá, o V menos é o lado de cá. Beleza? Que eu vou usar VIN em todo o meu circuito, vai ter um VIN e um Vout, praticamente. Aí pode gerar um pouco de confusão, tá? Mas, literalmente, você viu a caixinha triangular, substitui ali pelo circuito equivalente dele. Só isso. Ok. Tudo bem? Nenhuma complicação adicional, tá? Perfeito. Dito isso, vamos fazer uma consideração inicial aqui. Vamos fazer uma consideração inicial. É uma hipótese, na verdade, 3 hipóteses simplificadoras para a gente analisar alguns circuitos específicos com amplificador operacional, tá? Aqui é o Zen, que eu chamei de Zout. Aqui é um Vout, e a tensão está marcada lá, V mais menos V menos. Eu vou chamar de amplificador operacional ideal. Eu não gosto desse nome, tá? Mas eu não tenho como fugir dele, porque é o nome que está em todos os livros, então não vai ter como eu não seguir assim, tá? Aquele que satisfaz 3 hipóteses iniciais aqui, tá? Quais sejam Zin igual a infinito, ou seja, tem um circuito aberto ali no lugar daquele Zin, a corrente igual a zero, tá? A corrente que circula aqui, ó. Opa, peraí, que ficou ambíguo, né? A corrente que circula aqui, ó, igual a zero, é isso que eu tô dizendo, Zin infinito, quer dizer que aquela corrente ali é zero, o circuito aberto, tá? Zout igual a zero, ou seja, essa tensão que está do lado de cá é igual à tensão que está do lado de cá, curto-circuito aqui, tá? Ou seja, a fonte controlada controla diretamente a tensão de saída, tá? Sem intermédio de nada ali atrapalhando. E a terceira hipótese, o A0
é igual a infinito. O ganho do circuito é muito grande. São as 3 hipóteses que eu vou considerar. Quando eu perceber isso, toda hora que eu estiver falando, vamos considerar o caso ideal, modelo ideal, qualquer coisa que seja, usar essa palavra ideal, eu estou falando para vocês que a impedância de entrada é grande, infinita, impedância de saída é 0 e o ganho é infinito. E aí depois a gente vai analisar circuitos usando isso, tá? Vai ver os circuitos que a gente vai chamar de ideais, por conta dessas simplificações aqui. E aí depois o que a gente vai fazer tá bom, e o que acontece quando não essas hipóteses aqui não forem satisfeitas pelo meu circuito? Porque os dispositivos físicos, eles não satisfazem isso aqui. Eles têm, normalmente, impedância de entrada muito grande, mas não é infinita. Eles normalmente têm impedância de saída muito pequena, mas não é 0. E eles normalmente têm um ganho muito grande, mas não é infinito. E aí a gente vai ver o que acontece quando essas hipóteses aqui, elas não são satisfeitas. Tudo bem, gente? É essencialmente uma convenção, tá? Alguma dúvida até aqui? Até aqui eu não tem nenhum grande raciocínio, tá? São definições. Eu tô trazendo os nomes aqui. Tô falando, isso aqui que a gente vai chamar de Ampiop. Então, seguindo. Antes de eu apresentar o primeiro circuito qualquer, tá? Vários livros, eles vão falar de um conceito que a gente chama de curto virtual. E eu vou pedir aqui para vocês que sejam cuidadosos com relação a isso. E por quê? Olha só. Lembra aquela história que eu falei para vocês acho que na primeira aula? A matemática aceita tudo, mas nem tudo faz sentido físico aqui para a gente, tá? E aqui o que a gente está fazendo é, em boa medida, matemática, ler um monte de equações e tentar interpretar e ver o que está acontecendo ali, né? Mas, no final do dia, o que a gente está tentando fazer é um artefato físico, um objeto físico que se comporta do jeito que a gente está querendo aqui no mundo da matemática, no mundo das ideias. Se eu exagerar no mundo da matemática aqui em algumas coisas, eu não vou conseguir encontrar um objeto físico que imita aquela matemática ali, tá? Porque quando a gente sai do mundo da matemática aqui, eu estou no mundo mais abstrato, é uma coisa um pouco mais poderosa. Me permite fazer mais coisas do que o mundo físico, tá? E uma das coisas que é muito tentador a gente fazer é observar, fazer a seguinte coisa, olha só. A equação do Ampiop que eu acabei de escrever para vocês é essa. A0, V mais, menos, V menos, tá? E é muito tentador eu falar o seguinte, cara, eu posso dividir dos dois lados por A0 e chegar na seguinte equação. V out dividido por A0 é igual a V mais menos V menos. E falar o seguinte, cara, no caso do Ampiop ideal, que eu acabei de falar para vocês, o A0 vai ser infinito, né? Vai tender a infinito aqui, vai ser um número muito grande. Aí você olha aquela equação que eu acabei de mexer ali, que eu acabei de escrever, e fala assim, V out é a tensão de saída, é um número. Dividido por infinito. Dividido por um número tão grande quanto eu queira. Cara, você viu lá em cálculo que isso aqui tem super cara de que vai dar 0. Se você fizer um limite ali desse negócio, você vai falar, cara, essa parada vai dar 0, tá? E aí você vem aqui e faz o seguinte, então isso aí é aproximadamente 0. A minha conclusão óbvia, depois de ter feito isso, é que o V mais é igual ao V menos. Tem que ser igual ao V menos. Minha conclusão óbvia. E aí, você olha isso e fala, o que é o V mais? V mais é o... Deixa eu usar o símbolozinho de circuito. Esse símbolozinho aqui, ó. Vocês ficarem acostumados a... V mais essa tensão aqui, V menos essa tensão aqui, em relação à referência. Se o V mais é igual ao V menos, isso quer dizer que, de alguma forma, é uma ideia de curto-circuito, né? Tem uma tensão, tem outra tensão, e tem alguma coisa igualando esses dois caras. Você é levado a pensar, tá? Que, de alguma forma, aqui dentro do circuito, tem um fiozinho conectando esses dois. De vez em quando, isso vai acontecer mesmo. A gente vai chamar isso aí, ó, de curto virtual, tá? Esse fenômeno aqui, curto virtual. Você vai ver nos livros e tal. Qual que é o catch aqui? Qual que é a pegadinha aqui, tá?
Se você fizer isso aqui, do jeito que eu fiz agora, isoladamente, isso te leva a crer que o amplificador operacional sempre faz curto virtual. Sempre faz curto virtual. E é como se tivesse um fio lá dentro. Só que, se você fizer isso, sempre V mais igual a V menos. Então, sempre V mais menos V menos é igual a zero. Então, sempre, se o V out é igual a zero vezes V mais menos V menos, você começa a ter uma coisa estranha. Porque se você considerou o A zero infinito e o V mais menos V menos tem que ser zero, quanto que é a tensão de saída? Zero vezes infinito. Quanto que é isso? Quanto que é isso? Aí alguns de vocês vão falar, é zero. Pois é. Alguns de vocês vão falar, cara, professor, é uma parada estranha. Pois é, uma parada muito estranha, se você fizer isso. Tudo bem? Uma parada muito estranha. Por isso, muita atenção com essa história do curto virtual. Onde é que a gente, entre aspas, errou aqui? E explodiu o negócio, tá? E repare, é uma coisa simples que eu tô fazendo. Onde que a gente errou, entre aspas, aqui, tá? Uma aspas gigantes. Onde que a gente errou? O que eu fiz que explodiu o meu negócio? Na hora que eu cheguei aqui e fiquei manipulando essa coisa, lembra que eu falei para vocês que para mim aqui, ó, as equações não são meras equações. Elas têm uma relação de causa e efeito. Tem uma causa e a causa produz um efeito. O efeito normalmente está do lado esquerdo das minhas equações. As causas normalmente estão do lado direito das minhas equações. Tá? E aqui, ó, na hora que a gente sai manipulando a coisa aqui, tipo, sem cuidado nenhum, tá? O que a gente acaba fazendo às vezes é inverter essas relações de causa e efeito. Em alguns momentos, tudo bem, não vai quebrar, não vai acontecer nada. Principalmente quando a gente vai falando de sistemas que são lineares, essencialmente, tá? Eu inverto essas relações de causa e efeito, tá tudo bem. Ora, o resistor, se eu controlar a tensão, ele me dá uma corrente. Se eu controlar a corrente, se a corrente agora é a causa de alguma coisa, ele me dá a tensão. Tudo bem. O capacitor, tudo bem. Esses elementos controlados aqui, esses elementos literalmente dependentes, controlados, para eles não tudo bem. Para eles não fica tudo bem, tá? Para eles não fica tudo bem. Para eles, a entrada é uma coisa muito bem definida, a causa é o que está aqui nesses dois terminais. É uma coisa muito bem definida, tá do lado de cá. Eu não consigo se eu controlar essa tensão aqui, ó, de saída, eu não consigo controlar a entrada, tá? Ao passo que, se eu controlar a entrada, se eu controlar essa tensão, eu controlo o que está do lado de cá, direito. Eu controlo a saída. Mas a recíproca não é verdadeira, tá? Eu não consigo ter essa relação de ficar invertendo. Então, muita atenção com essa história de curto virtual, muita atenção com essa história de curto virtual, porque isso vai acontecer, mas num caso muito particular, tá? Ah, professor, qual o caso? Quando que acontece então? Curto virtual vai acontecer em resposta a um outro conceito que a gente chama de realimentação. Realimentação. Que é a ideia de alguma forma, o próprio circuito olhar o que ele está fazendo na saída e mudar a entrada dele para poder mudar a saída. Ele mesmo olhar e falar assim, caramba, isso aqui que eu estou colocando na minha saída está errado. De alguma forma, entre aspas, está errado. Ele tem alguma ideia do que seja esse errado. De alguma forma, o circuito sabe o que é o certo e o que é o errado. Aí ele olha a saída dele e fala, tô errando, peraí, vou dar uma melhorada, tá? A gente faz isso o tempo todo. A gente, o ser humano, tá? Por exemplo, tô lá dirigindo, tô olhando para a pista. Cara, se o meu carro começa a ir saindo da pista para um lado, imediatamente o que eu faço? Em resposta, puxo o volante pro outro lado, né? E corrijo ali a rota. E aí vou mexendo, tá? E eu tô fazendo isso online ali, ó, em tempo real, o tempo todo. Edil, Tá? Sim, quem tá falando comigo? Vieira, uma vez Diga, Vieira. que andar é uma ação controlada. Você projetando o centro de gravidade para frente e parando a queda. Exatamente. Quando a gente tá andando,
A gente é um pêndulo invertido, né? Um pouquinho mais sofisticado que o pêndulo invertido, que é um monte de articulação, mas é um pêndulo invertido, tá? E aí essa coisa aqui, ó, o centro de gravidade aqui, meio que a gravidade vai puxando a gente para frente, vai ajudando a gente a andar para frente, tá? E aí o que a gente está fazendo o tempo todo? A gente meio que se inclina para frente para andar, para correr. Para correr isso fica muito óbvio, tá? Muito explícito, assim, que você tem que inclinar bastante. Mas você inclina para frente, você começa a cair, aí você bota a perna para frente, e aí meio que você vai nesse passo aí, o tempo todo caindo, até o tempo todo caindo, mas você nem percebe que você está caindo, porque você está andando. Tá o tempo todo corrigindo a queda, entre aspas, o erro, tá? Isso é um excelente exemplo também. Outro exemplo que eu gosto, Vieira, é de, às vezes, quando você está lá tomando nota no caderno, tem as linhas do caderno. E aí, quando você está escrevendo, você consegue escrever em cima da linha certinho. Só que se você começar a escrever e fechar o olho e continuar escrevendo de olho fechado, tá? Alguns de vocês vão ter mais habilidade, alguns outros de vocês vão ter menos habilidade, mas começa a sair da linha, tá? Por quê? Porque quando você está escrevendo, o tempo todo você está olhando o quão distante você está da linha. E aí, quando se eventualmente você começa a se afastar, você automaticamente já vai corrigindo. E repare o que aconteceu aqui. Quando você fecha o olho, você perde essa capacidade de ver se você está... perceber se você está errando ou não. Tá? Realimentação é extremamente comum, tá? Isso aparece... É o que meio que mantém a natureza como nós a conhecemos, tá? Aqui, eu vou explicar a ideia de realimentação da seguinte forma, tá? Eu tenho um sistema aqui, qualquer, o pessoal de controle vai chamar de planta, eu vou chamar de uma função G qualquer, tá? Ele produz para mim uma saída, alguma coisa de interesse, tá? E aí eu tenho um mecanismo aqui, ó, capaz de comparar uma entrada de referência, uma tensão, uma corrente, aqui no meu caso, mais um sinal de referência, alguma informação, que é a noção para o sistema do que é o certo, do que ele deveria estar fazendo. Tá? Tem alguma coisa que olha a saída dele aqui. Essa alguma coisa eu vou chamar de H, tá? E compara com essa referência. À medida que eu tenho lá a referência, menos o sinal que voltou aqui, a realimentação, sai o Vout mexido, né? Alterado. O que eu estou calculando é um sinal de erro. É quanto que eu estou errando. Se é muito ou se é pouco. E esse sinal que a gente costuma chamar de sinal de erro é o que vai controlar a minha planta. A gente usa isso para controlar a nossa planta, tá? Quando vocês fizerem a disciplina de controle, vocês vão ver isso aqui com muito mais detalhe, tá? E vocês vão ver isso aqui de um ponto de vista teórico. Tipo, isso aqui, vamos ver como é que a gente projeta um H para fazer determinada planta funcionar de determinada forma e blá, blá, blá. Esse H vocês vão chamar lá de controlador e tal. Vou dar um monte de nome para isso aí, tá? Aqui, a única coisa que eu gostaria que vocês percebessem é o seguinte. Dá uma olhada no Ampiop, que eu acabei de falar para vocês, né? Vout é igual a 0 vezes V mais menos V menos. O que ele pega? Ele pega a diferença de tensão em dois lugares e multiplica por um ganho, né? Multiplica por uma constante. Olha só, agora o Ampiop aqui dentro, tá? A caixa preta do Ampiop tá aqui dentro. Tá aqui, nesse lugar aí. O Ampiop é essa caixinha vermelha. A coisa que ele vê na entrada é a diferença de duas coisas. No meu caso aqui da realimentação, ele vê muito comum eu usar um desses terminais para colocar um sinal de referência, o outro botar um sinal de realimentação, puxar a saída de alguma forma para observar, e aí pegar esse sinal de erro e dar um ganho nele, tá? Esse G aqui, no caso específico do amplificador operacional, eu vou chamar de ganho de malha aberta. Ganho de malha aberta. Esse é o nome que eu vou usar, inclusive, tá? É aquele A0 ali que a gente tá vendo. Esse A0 aqui. Ganho de malha aberta, tá? Esse H, eu vou dar nome aqui para ele também, apesar de que para mim esse nome aqui não vai ser tão importante, tá? Ganho de realimentação. Ganho de malha aberta, ganho de realimentação. Ganho de malha aberta é aquele A0 ali, tá?
E aí, repare numa coisa. Isso me produz um sistema, quando eu faço isso, vai me produzir um sistema, tá? Que eu vou botar a interface dele bem aqui, que tem uma entrada, que eu estou chamando de referência, e uma saída. Quando eu faço a alimentação, me produz esse cara. E esse sistema novo aqui, azul, tá? Que é este. Esse sistema azul, no nosso caso aqui, a gente vai estar interessado em calcular também um ganho dele. Já já eu vou dizer o que é o ganho, definir o que é esse ganho. Mas vou estar interessado, uma das coisas que eu vou estar interessado é o que é o ganho desse circuito. Porque aqui a gente vai ficar falando de amplificadores. O que é o ganho desse circuito, tá? E aí, esse ganho, eu vou chamar de ganho do sistema realimentado, tá? Ou ganho, simplesmente ganho do meu sistema. Tudo bem? É a função que ele executa. Tranquilo, gente? Então, cuidado que eu vou usar ganho em vários contextos diferentes. E eu estou querendo dizer coisas diferentes, tá? E normalmente eu vou estar qualificando o que é esse ganho. Ganho de malha aberta é o A0 do amp-op. Ganho de realimentação é o circuito que eu boto em torno do amp-op, tá? Para formar essa realimentação. E isso tudo vai formar um novo circuito, um novo sistema que tem o seu ganho. Ganho, que aí normalmente eu não vou usar mais qualificado o nome, é só ganho. Tudo bem, gente? Vamos melhorar então o que eu vou chamar de ganho aqui. Repare que até agora eu só estou colocando nomes, tá? Então vai lembrando aí dos nomes. O que eu vou chamar de ganho, tá? O que eu vou chamar de ganho? Ganho para mim vai ser o seguinte: o quão intenso é o controle da saída do sistema causado pela entrada do sistema. Então vamos lá. A entrada do sistema provoca uma saída. E a minha pergunta com ganho é: qual é a intensidade desse fenômeno? Quão forte ou quão fraco é isso? Qual a intensidade disso? Tá? É isso que eu estou interessado aqui. No nosso caso, a gente vai estar estudando sempre amplificadores de tensão. A entrada é tensão, a saída é tensão. Mas não me importa se é tensão na entrada, se é corrente, se é tensão na saída ou se é corrente. Não me importa. Tá? Qual é a variável elétrica que está carregando a entrada? Qual a variável elétrica que codificou a saída? O que me importa é que eu tenho um conceito de alguma coisa, que é uma entrada, alguma coisa que é uma saída. Alguma variável elétrica que eu estou considerando uma entrada e uma variável elétrica que eu estou considerando uma saída. E aí, se a minha coisa for, minha curva aí, entrada e saída, for uma coisa qualquer, normalmente vai ser uma coisa não linear, tá? Normalmente vai ser uma coisa não linear. O que vai ser o ganho para mim aqui nesse contexto? Vai ser escolhido um determinado ponto nessa curva, que eu vou chamar de ponto de operação, tá? Ponto de operação, um ponto escolhido nessa curva aí, tá? Qual é a inclinação da aproximação linear que em torno desse ponto? Vai lá, pega um ponto, calcula a derivada daquele ponto ali e me diz quanto que é o valor da derivada. O valor dessa derivada eu vou chamar de ganho. Então, o que é o AV lá no caso do amplificador operacional, tá? Opa, vai ser derivada do Vout com relação ao Vin. Quanto que é a inclinação da curva característica, no caso, é tensão de entrada, tensão de saída, não, Vout é igual a zero, Vin é V mais menos V menos. Quanto que é a derivada desse negócio? Faz a derivada dos dois lados em relação ao Vin, tá? Por quê? Porque é o controle, a tensão de controle, é a variável de controle. Faz a derivada dos dois lados, vai chegar nessa exata equação aí, ó. Delta Vout dividido por delta Vin é igual a zero. No caso do amplificador operacional que a gente está tratando. Mas, num caso, para qualquer coisa que eu fizer aqui, o que eu estou chamando de ganho é derivada da minha variável de saída com relação a uma variável de entrada. Só dá nome também. Beleza, gente? E aí perceba uma coisa, tá? Perceba uma coisa. Ora, na hora que eu faço essa conta aqui, ó, derivada, o que eu estou fazendo é calcular uma reta.
em algum lugar, tá? Isso me dá uma indicação de que, quando eu estou tratando de ganho é um fenômeno, é um parâmetro linear do meu circuito, do meu sistema, tá? Por quê? Porque ele tenta linearizar, explicar o meu sistema usando uma aproximação linear. Tá? Então, quando eu estou falando de ganho, eu estou simplificando a explicação do meu sistema. Mas, a gente vai ver aqui, é extremamente útil essa caracterização aqui dos sistemas. A gente vai usar o tempo todo para explicar o que os sistemas fazem, os nossos circuitos fazem. Tudo bem? Então, de novo, ó, ponto de operação é esse ponto aqui. É o ponto que eu escolhi, onde eu vou linearizar, ponto de operação. No simulador de circuitos tem, inclusive, uma simulação específica lá, que chama ponto op, que é para falar, para te dar esse ponto aí. Você escolhe esse ponto aí, né? Você fala assim, eu quero nesse ponto aqui. Aí ele te fala para você as coisas relacionadas a esse ponto, tá? O ganho é a inclinação dessa curva aqui. A inclinação dessa curva aqui. Uma coisa que a gente vai usar mais para frente, a gente vai elaborar um pouco mais em relação a esse conceito. Mas olha só um negócio aqui que curioso, tá? Olha só. Na aula passada eu não falei do equivalente Thevenin e do Norton, e eu não falei para vocês que o gráfico dele, a gente calculou os gráficos, tá? O gráfico deles, dos dois, não eram retas e deslocadas para cima e para baixo? Foi isso que a gente viu lá, que o Thevenin e o Norton serviam para explicar. Quando eu estou falando de ganho, eu não estou falando em fazer uma reta em algum lugar ali. É uma reta deslocada em algum lugar também, para cima e para baixo. Raramente vai passar pela origem essa reta aí. Raramente vai passar pela origem, tá? Circuito equivalente tem tudo a ver com tentar entender o ganho. Tudo a ver com tentar entender o ganho. Porque na hora que eu falo em termos do ganho, eu estou falando o seguinte, eu não vou ficar falando dessa curva complicada branca aí. Eu vou ficar falando da minha reta vermelhinha. Ora, mas a reta vermelhinha, o que me permite substituir o circuito inteiro complicado por uma coisa um pouco mais simples. O circuito equivalente de Thevenin ou o circuito equivalente de Norton. Olha só que coisa. Por isso que a gente vai ficar usando esses equivalentes aí o tempo todo, tá? Porque eles estão intrinsecamente relacionados com a ideia de modelar por meio de ganho, ou explicar os circuitos por meio dessa coisa que eu estou chamando de ganho. E repare, é muito natural eu falar em um ganho, porque se eu tenho uma noção de entrada, uma noção de uma causa, e eu tenho uma noção de um efeito no meu circuito, no meu sistema, a primeira coisa mais intuitiva que me parece, a primeira pergunta é, cara, como que a causa produz o efeito? É quanto? Eu mexo uma unidade aqui na entrada, o que acontece na saída? Quantas unidades aumentam ou diminuem na saída? O ganho explica isso. O ganho não explica tudo, tá? O ganho só explica isso. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Só Gil, tô... Sim. eu tenho uma pergunta em relação a começo do desenvolvimento ali. Vout é igual a zero que multiplica Vin. Você tinha falado anteriormente que o V+, a diferença de potencial entre o V+, e o V- não necessariamente é o Vin. Aí, e tipo assim, lembrei daquela coisa que pro Vin ser igual ao V+, a diferença entre V+, e V-, o V- teria que ser zero, eu acho, na minha cabeça. A realimentação teria que ser zero para ser o Vin, porque o V+ seria o Vin ali. Então, não sei, eu fiquei um pouco confuso nessa questão aí, dessa fórmula. Por que você pode colocar Vin é a mesma coisa que V+, menos V-, V+, menos V-. Vamos lá. O que eu tô chamando aqui de Vout e Vin, tá? Nesse caso específico. Aqui eu não tô falando de alimentação, tô falando do circuito isolado, ó. Tô falando disso aqui. Tô chamando de Vin essa diferença aqui agora. Vin, Vout. Vout é essa diferença que tem daqui para cá, né? Tudo bem? Tô falando do amplificador operacional isoladamente. Ok. Tá bom? Mas normalmente no circuito você não vai ter confusão, não. Pelo contexto, normalmente não vai ter confusão. O que é o VIN, o que é o Vout, vai estar bem indicado lá, bonitinho. Tudo bem? Agora, cuidado que essa ideia aqui que eu estou colocando de ganho, e isso aqui, ó, que eu estou usando para definir o que é o ganho, essa equação aí, ela não serve só para amplificador operacional, não. Eu estou dizendo aqui agora que estou combinando com vocês, meio que entre aspas, né? Estou combinando com vocês que toda hora que eu falar de ganho, essa palavra ganho, ela significa isso. Derivada de alguma coisa em relação a outra coisa.
derivada da minha variável de saída, seja ela uma tensão, seja ela uma corrente, seja o que quer que seja, em relação a uma variável de entrada, seja ela uma tensão, seja ela uma corrente, seja ela o que seja. Tudo bem? É isso aí que eu vou chamar de ganho. Beleza? Professor. Sim. A gente vai usar outras derivadas, tá? Em outros contextos aqui, meio que relacionados também. Mas vamos lá. Diga. Voltando ao modelo ideal, se o ganho for infinito, não é mais intuitivo dizer que o Vout também é infinito? Positivo ou negativo? Tudo que quando aparecer infinito é para ser estranho, na tua cabeça. Porque assim, só vai dar zero se tiver o curto virtual. Né? Peraí, repete a sua pergunta. Se o ganho for infinito, eu intuitivamente penso mais que o Vout seria infinito. Entendeu? Muito cuidado nessa hora. Olha o que você está falando. Tá? Se o ganho for infinito, naquela equação é o AV, você está falando, então o Vout é infinito. Cara, matematicamente. Muito cuidado. O que você está falando aqui é o seguinte. Ó. Vamos lá. Dar uma melhorada aqui. Deixa eu fazer de verde. Você está me falando o seguinte. Se eu falar que o AV é infinito, e o AV é delta Vout por delta Vin. O que você está me falando é que é o seguinte. Isso aqui implica que o delta Vout... aliás, peraí. Você está falando que a tensão de saída, né? O Vout é infinito. Só que o ganho não relaciona o Vout. Quando eu falo do ganho, eu não tenho nenhuma informação sobre a tensão de saída ou sobre a variável de saída. Você consegue perceber isso? Olha só. Não tem Vout aqui. Tem o delta Vout. O delta Vout é a variação do Vout. É como é que o Vout se mexe. Delta Vout é diferente do Vout. Então, mas eu estou falando do Vout mesmo, daquela outra equação, que é igual a 0 vezes Vin. Mas olha só. Quando eu falo do ganho, eu não tenho nenhuma informação sobre esse cara. Você está falando daqui de cima. Ele tá falando do ganho de malha aberta. Você está falando daqui de cima, né? De malha aberta, isso. Você está falando daqui de cima. Cara, toda hora que você olhar alguma coisa é infinito, é para ser estranho. Só pensa assim, tá? É estranho. Olha só, como é que é a curva desse negócio aqui? Como é que é a curva característica desse negócio aqui? Dessa equação tem outro aí, detalhe, né? Pro ganho de malha aberta ser infinito, no mundo ideal, o VI é igual a zero, né? Então tá sendo infinito vezes zero. O que isso significa? Sim, é tudo causas estranhas. Olha lá. Vin é igual a zero. Vout é igual a zero vezes Vin, né? Foi isso que eu escrevi ali, ó. Cadê? Vout é igual a zero vezes Vin. Beleza? Se eu traçar um gráfico dessa parada aqui, o Vin é V mais menos V menos do amplificador operacional aqui nesse contexto, tá? Se eu traçar um gráfico desse negócio aqui, é uma reta passando pela origem. Quando o Vin é zero, o Vout é zero. É uma reta passando pela origem, tá? Quanto que é a inclinação da parada? A zero. Então é o seguinte, ó. Se o A0 for grande, é alguma coisa assim, né? Isso. Tudo bem? Quando eu falo que é infinito, o que eu tô falando para você é que ficou vertical essa curva aí, né? Ficou vertical essa reta aí. Certo? Uhum. Só que aí vem aquela coisa. Retas verticais aqui, ó, num gráfico qualquer aqui, ele fala para mim. Ele não fala para mim, então tal coisa é infinito. Não é isso que ele tá falando para mim. Ele fala para mim o seguinte, cara, é o seguinte, ó. Eu tenho informação absoluta sobre o que está acontecendo numa das variáveis, nesse caso aqui na variável de entrada. Mas eu não sei nada sobre a variável de saída. Qualquer valor me satisfaz. Qualquer valor de Vout me satisfaz. Entendeu? Graficamente deu para entender, mas matematicamente, se Vin for positivo ou negativo, vai dar mais ou menos, assim entendendo, a mais ou menos infinito. Mas é isso que está escrito aqui, tá? Okay. Se a coisa ficar vertical, qualquer valor ele satisfaz. Meio que quebra essa coisa, deixa de ser uma função, tá? Nesse caso aqui. Mas vamos lá, não fica pensando demais nisso aqui, não. Vamos pro segundo que vocês vão ver que vai dar certo, cara. Tudo bem? Só eu gosto de chamar a atenção aqui, porque, cara, normalmente os livros eles são muito frouxos nesse negócio de falar, o curto virtual. Aí, imediatamente, vocês vão ver, qualquer segundo falar, beleza, V mais é igual a V menos, aí vai dar ruim. Vai dar dois ruins. Já aviso logo, tá? Vai dar dois ruins.
vai ter circuitos que você vai fazer V mais igual a V menos e eles não são iguais. Não acontece curto virtual. Aí vai explodir a porra toda. Você vai errar. Segunda coisa. Um pouquinho ali na frente, já na outra aula, eu vou falar... A gente vai estar interessado no que acontece quando esse ganho não é infinito. E quando o ganho não é infinito, o V mais não é igual a V menos. Não acontece curto virtual. Não interessa o que você faça. Vai ter um erro lá relacionado a isso. Não fica infinito. E aí, se você não consegue equacionar de maneira sem fazer V mais igual a V menos logo de cara, você não consegue entender, não consegue explicar o que acontece quando o ganho não for infinito. Beleza? Por isso que eu tô chamando a atenção disso aqui. Mas vamos lá. Segue então a baile. Então vamos lá. Dito isso então, tem duas topologias básicas para o amplificador operacional que a gente vai estudar aqui, que são, assim, vai dar origem a todos os outros circuitos, basicamente todos os outros circuitos que vão fazer que a gente faz com o amplificador operacional. Se eu tenho um circuito, tem duas entradas, eu preciso realimentar para de alguma forma controlar o ganho, né? Controlar o que o sistema está fazendo, tá? Vamos lá. Eu tenho meu amplificador operacional aqui, mais menos, um Vout. Eu quero botar uma tensão de entrada. E eu quero, de alguma forma, conectar a tensão de saída numa das entradas do meu circuito para que ele consiga perceber que ele está errando se ele estiver errando. Beleza? Vamos lá. Ó. Qual é o circuito mais simples que você já viu aí em circuitos Zoomer? Tá? Que faça o seguinte, né? De novo, deixa eu desenhar aqui, ó, que eu acabei de mostrar ali atrás. Eu quero implementar alguma coisa assim, ó. A0. Eu quero botar uma coisa aqui, ó, uma função G, que tem uma entrada de tensão, nesse caso aqui, porque a saída é tensão. Tem uma entrada de tensão e tem uma saída de tensão. Ele pega uma tensão e produz outra tensão. Qual o circuito mais simples que vocês viram até agora aqui, que faz isso? Faz uma caixinha que tem uma entrada de tensão e uma saída de tensão, tá? Provavelmente é esse cara aqui, ó. Tem uma entrada de tensão aqui, vou chamar de V1. Tem uma saída de tensão aqui, que eu vou chamar de V0. Divisor resistivo é exatamente isso. É uma caixinha que tem uma entrada de tensão, eu boto uma tensão lá V1, ele produz para uma tensão Vout. E é bem simples a relação, né? Esse aqui é R1, esse aqui é R2. Se ali embaixo está conectado no zero, esse Vout vai ser V1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Já, todo mundo nessa hora já deve estar decorado. Beleza? Cara, vamos pegar e vamos usar esse cara aqui para fazer um circuito e vamos ver o que ele faz? Não parece uma má ideia para mim, tá? Então, beleza. Então, vou desenhar o circuito aqui justamente com essa ideia. Vou desenhar de uma forma que não é exatamente a forma que vocês vão ver desenhado nos livros, mas é a forma que me parece mais intuitiva para entender. Ah, aqui é a entrada de uma função, aqui é a saída de uma função, e a função é o divisor resistivo. É aquela função ali, ó, V1 vezes R2, blá, blá, blá. Tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou pendurar o divisor resistivo lá. A entrada do divisor resistivo aqui para mim é o V1. Diga, quem está falando comigo? Sou eu, professor João. Diga. Lá teve até uma questão, aí você colocou aqui a superposição, considerando V1 igual a zero, e depois esse V aqui embaixo, né, igual a zero. Cuidado aqui que eu falei aqui, lá no circuito do teste, aqui tinha uma outra tensão, né, que não era zero. Ah, tá bom. Aí você só usou o divisor de tensão, perfeito. Isso. Mas, muita atenção, por que aquele circuito está no teste? Porque o próximo topologia que eu vou mostrar para vocês usa aquele divisor resistivo lá, que tem o V1 e V2. Tudo bem? Então não tira isso da sua cabeça, não. Tá? Mas esse aqui é o divisor simples que você viu lá em circuitos mesmo. Aquele outro é um divisor um pouco mais generalizado, né? Tipo, meio que considera que ele tem duas entradas. Mas vamos lá. A entrada do divisor resistivo é o V1. Então, o V1, a entrada disso, né, daquela função G, precisa ver a saída. Aí eu tenho o meu divisor aqui, ó. R1, R2. Exatamente igual. A saída do divisor resistivo, eu quero conectar de alguma forma lá no amplificador operacional. De alguma forma no amplificador operacional, tá? Repare, eu preciso calcular uma coisa, um sinal de referência, menos o sinal de realimentação.
O amplificador operacional tem uma entrada que soma, é o V+, e tem uma entrada que subtrai alguma coisa, que é o V-, tá? Então, nesse caso aqui particular, eu vou conectar o sinal de referência no mais, o sinal de realimentação no menos. Tudo bem? Como é que vai ficar esse cara aqui? Como é que vai ficar esse cara aqui? Tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos resolver isso aqui. Primeira coisa a se perceber. A gente está fazendo amplificador ideal. Se eu não falar nada, amplificador operacional ideal, tá? Impedância de entrada igual a infinito. Impedância de saída igual a zero, ganho infinito. Então vamos lá. Se a impedância de entrada é infinita, quanto que é a corrente que entra aqui, ó, que circula nesse ramo aqui? Zero. Zero, certo? Isso aí, João. Essa corrente é zero. Isso quer dizer que, se eu estiver olhando lá, olha do lado direito agora, isso quer dizer que essa corrente aqui é zero. Isso quer dizer que aquela tensão nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de V0, é exatamente igual a isso aqui, sem tirar nem pôr. É um divisor de tensão sem carregamento, inclusive. Não preciso nem ficar recalculando nada. Tá? Eu já sei quanto que é aquela tensão ali, naquele ponto ali. Por quê? Porque a corrente é zero. Vai, um pouquinho mais para frente, a gente vai olhar e falar, e o que acontece quando essa corrente não for zero? Aí, por isso que estava lá no testinho de vocês também no anterior, perguntando o que acontece no divisor resistivo quando aumenta essa corrente aí. Isolado da parada. Por quê? Porque a gente vai usar essa informação. Tá? Normalmente, os testinhos, a questão na prova, a parada toda, eu tô te perguntando coisas que você vai usar, que são importantes, são relevantes para a coisa, tá? Não é meramente um exercício, resolve aí. Não. Se você não conseguiu resolver a parada, para e tenta entender o que está acontecendo ali depois. Reveu depois do seu testinho por que você errou, o que aconteceu, porque você vai precisar daquela informação. Tá? Aquela pergunta tá ali, não é à toa. Tudo bem? Edil, Sim, quem tá falando comigo? eu, Guilherme. Diga. Você poderia voltar um pouco só para. Qual hipótese você usou para falar que o I é igual a zero, a corrente é igual a zero? Que a impedância de entrada do amplificador operacional é infinita. É um circuito aberto, né? É assim, ó. Peraí. É assim, ó. O que tá dentro do triângulozinho ali. O triângulozinho tá aqui, ó. Sim, porque vai ser um curto ali. Tá. Calma, na entrada é um aberto. Na entrada aqui, ó, tô vendo o circuito aberto, ó. Tá vendo aqui? Resistência infinita. Aham, tá. Beleza? Aí, se eu conectar qualquer coisa, quanto que a corrente que circula por aqui, ó, por esse par de terminais, é zero. Por isso que essa corrente aqui é zero. Tá. Na minha hipótese inicial. Tudo bem? Beleza. Seguindo, então. Então, vamos lá, então. Primeira coisa que eu tenho aqui, vamos lá, ó. Vai juntando as equações que você tem, tá? Então, o que eu já tenho, o que eu conheço, né? Eu sei que o Vout é igual a zero vezes V mais menos V menos. É a equação do amplificador operacional. Sem tirar nem pôr. Então, isso aqui tem que ser satisfeito no meu circuito. Então, o amplificador operacional, isso tem que ser satisfeito. Então, vamos lá. Quem é o V mais? E a grande chave é essa. Você se perguntando, quem é o V mais? O V mais é igual ao Vin do circuito. É o Vin do circuito. Está conectado diretão lá. Quem que é o V menos? O V menos é o V0 lá. Quem é o V0? É a tensão do divisor resistivo. Então já sei quem é esse cara aqui. Vai ser V1, vai ser, né? Vamos melhorar aqui, ó, porque aqui não tem V1. V1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Quem é o V1? É essa ponta de cá, a entrada do divisor resistivo, ó. É o Vout. Então, V menos vai ser Vout vezes R2 dividido por R1 mais R2. Junta tudo. Substitui isso aqui, substitui isso aqui. A gente vai chegar na seguinte equação. Vout é igual a zero Vin menos Vout vezes R2 dividido por R1 mais R2. Repare que eu estou fazendo, porque é isso aqui que você tem que fazer. Até agora, eu não falei nada desse A zero. Eu fui carregando esse A zero. Vai carregando esse A zero com você até o último momento. Tá? Sempre faça isso, gente. Vai carregando esse A zero com você até o último momento. Não sai falando, esse A zero é infinito. Deixa para fazer
essa consideração no último momento possível. Vai carregando esse A0 aí com você. Tudo bem? Momento onde você faz tipo, substituir o A0, falar, isso aqui agora é infinito. O momento que você faz isso aí vai ser importante. Para você tirar uma conclusão acertada ou tirar uma conclusão esquisita, tá? Mas vamos lá. Tô carregando esse A0 comigo. Faz a álgebra, isola o Vout, tá? Vou isolar o Vout de um lado do circuito, faz a conta, simplifica. Lá nas minhas notas de aula tem lá meio que o passo a passo, lá no PDF que está no Moodle. Você vai chegar na seguinte equação. 1 dividido por A0 mais R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui tudo dividindo vem. Você vai chegar nessa equação aqui. Simplesmente arrumei a álgebra, tá? Peguei o Vout, botei tudo do lado esquerdo, isolei, botei o Vout em evidência. Tá tudo linear aqui, tá fácil. Botei tudo, o Vout em evidência, tudo que estava multiplicando o Vout, trouxe dividindo pro lado direito. Ficou desse jeito aí, tá? Agora aqui eu vou olhar e falar, beleza, amplificador operacional ideal. Opa, A0 eu vou aproximar pelo infinito. Ó, vou escrever assim, ó, A0 tendendo a infinito. Beleza, A0 tendendo a infinito. Repara que o negócio, o A0 só apareceu dividindo por 1. 1 dividido por um número muito grande vai dar 0. Porque para a gente engenharia, tá? Vai dar 0. Ou seja, eu vou concluir que o Vout, atenção, Vout, vai ser aproximadamente, tá? Vin vezes R1 mais R2 dividido por R2. Simples assim, tá? Bastante comum você ver escrito de uma outra forma, que é assim, ó. Deixa eu botar em... Cara, vai ficar apertadinho aqui, né? Você vê escrito isso aqui assim. Vin vezes 1 mais R1 dividido por R2. Provavelmente mais comum assim nessa forma azul, mas é a mesma coisa, tá? Repare. Vamos lá, vamos ler isso aqui. O que está escrito aqui? Primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte. Vout é igual ao número. Estou supondo que o R1 é um número. O R2 é um número. São dois resistores que estão lá no circuito, não vão ficar mexendo. Isso aqui é um número. Tá? Isso aqui é um número. Um número multiplicando o Vin. Primeira coisa a perceber. Se eu calcular o ganho, a derivada do Vout em relação ao Vin. Derivada do Vout em relação ao Vin vai dar 1 mais R1 sobre R2, que é o ganho do circuito. Então, essa quantidade aqui, a gente vai chamar de ganho do circuito, porque foi assim que a gente definiu lá atrás. O ganho do circuito. Primeira coisa a perceber que é, esse número aqui é um número positivo. Primeira coisa a se perceber, é um número positivo. 1 mais R1 é um número positivo, porque é um resistor, é um valor de uma resistência. O R2 é um número positivo porque é um valor de uma resistência, é tudo positivo, então isso aqui é positivo. Tá? Segunda coisa a perceber, o gráfico disso aqui ó, passa pelo zero, né? Passa pela origem. Ó. Vout igual a Vin mais vezes alguma coisa. Se o Vin for zero, o Vout é zero. Opa, bem interessante isso aqui. Então vamos lá. Ó. Por conta do ganho ser positivo, eu vou chamar isso aqui de topologia. Topologia não inversora. Ela não inverte o sinal, tá? Essa topologia aqui, ó. Se eu fizer um gráfico desse negócio aí, deixa eu limpar a tela. Acabei de calcular que o Vout é igual a Vin 1 mais R1 sobre R2. Esse aqui é o circuito, para todo mundo ficar sempre visível aí na coisa, tá? Quem que é o R1, quem que é o R2, né? R1, R2. Esse cara aqui, isso aqui que eu tô chamando de Vin, isso aqui que eu tô chamando de Vout, esse caso aqui. E aí, olha só um negócio que interessante. Se eu fizer a curva característica aqui, ó, Vin, Vout do meu circuito, desse circuito todo aqui que tá desenhado, tá? Isso aí é uma reta que passa pela origem, certo? Quanto que é a inclinação dessa reta? O inverso desse ganho tem a ver com esse ganho aqui. Tá? A inclinação é esse ganho aí, ó, esse número aí. 1 mais R1 sobre R2. Repare uma coisa. Primeira coisa a perceber.
Se eu controlo essa inclinação escolhendo o valor do R1 e do R2. Eu controlo o ganho do circuito escolhendo o valor do R1 e do R2. Vou dizer diferente. Eu projeto o ganho do circuito, escolhendo o R1 e R2. Então, quando eu falar, projeta para mim esse é um amplificador não inversor com ganho de 10. O que eu estou pedindo para você? Projeta para mim um troço aqui, que isso aqui é 10. Aí você fala assim, beleza, tem duas variáveis que eu tenho que escolher. O R1 e o R2. Tem que dar 10. Aí, perceba uma coisa, é a única informação que você tem. Não tem uma relação entre o R1 e o R2. Tipo assim, se eu escolher R1 é tanto, R2 tem que ser... Tipo, não tem nada disso. Para me guiar, não tem essa coisa de calcular quanto que é o R1, calcular quanto que é o R2. Tem uma escolha a se fazer. Se eu escolher o R1 igual a 10 ohms aqui, ó. Se eu falar assim, esse aqui é 10 ohms. Aí, automaticamente, o R2 não pode ser qualquer outra coisa. Tipo, tá travado. Aí você tem que ir lá e calcular quanto que é o R2. Isola ali na equação, vê quanto é que tem que ser o R2 para dar 10 ohms, 10 lá certinho lá o ganho, tá? Só que você pode escolher o R1 igual a 10 ohms, você pode escolher o R1 igual a, sei lá, 100 kΩ. Você pode escolher o R2. Você escolheu o R2, sei lá, 5 ohms. Diga, filho. É exatamente relacionado a essa escolha, a minha pergunta. É porque, pelo que eu tô entendendo, se eu arrancar... Eu não sei se eu vou falar a verdade, tá? Tô perguntando. Se eu arrancar fora o R2, o ganho vai para 1. O que significa arrancar fora o R2? Circuito aberto. Circuito aberto. Circuito aberto, é isso que você tá me falando? Isso. Circuito aberto. Você quer fazer o R2 infinito? Isso. Você quer fazer o R2 infinito. E o R1 é um número finito ainda, bem comportado, certo? Não só bem comportado, como quão pequeno quanto eu queira. Tudo bem, mas um número razoavelmente bem comportado, certo? Isso, exatamente. Beleza. Vai lá na equação lá, ó, 1 mais R1 dividido por R2. R1 uma constante, o R2 tá indo para o infinito. Quanto é que dá esse número? Então, no limite, aquele número dá 1, né? Isso, dá 1, não dá? Tá, mas é porque no desenho fica estranho isso, porque ele ainda tá conectado, ainda tá conectando a saída na entrada, só que o ganho vai para 1. Olha o que o Eduardo tá falando, e esse circuito é usado de verdade, isso aí que você tá me falando, tá, Eduardo? Você tá me falando o seguinte, eu vou fazer o R2 ficar infinito, circuito aberto, então eu vou fazer isso aqui, né? É isso aí. Mas isso é estranho demais, mano. Não é para ser estranho para você. É simplesmente o que ele é. Ó, vou melhorar um pouco, porque esse circuito a gente costuma ver ele de uma forma ligeiramente diferente no desenho. Porque olha só, em primeira aproximação, essa corrente aqui não é zero? Sim. Não foi o que a gente fez, Eduardo? Sim. Se a corrente no resistor é zero, a tensão de um lado é igual à tensão do outro, não é? Se a tensão de um lado é igual à tensão do outro, eu não chamei isso de curto-circuito? V igual a V out. Então eu posso desenhar... Calma. Eu posso desenhar assim, né? Ainda. Esse circuito específico que você está me pedindo, tá? Posso desenhar ele assim, né? Isso. Assim, certo? E aí, quanto que é o ganho desse cara? Esse aí não tem ganho, porque é Zero. V igual a V out. Ganha zero. Não, calma. Infinito. Claro que tem ganho. Tem Se ganho. vem igual a V out, quanto que é o ganho? Quanto que é o né? derivado vem pelo V out? Unitário. Quanto? É 1, né? É 1. Exatamente. Agora vocês acordaram, agora eu gostei mais da turma aqui. Vocês estão falando comigo, gente. Pô, fico até mais animado. O início da aula ali é meio difícil, né? Que tá todo mundo pegando tranco aí, nesse horário é difícil, né? Mas esse cara tem um ganho 1. Ele copia, ele pega a entrada e copia na saída. Aí você fala assim, caraca, professor, mas essa parada é muito trouxa esse circuito, porque se eu quero copiar uma entrada na saída, por que eu não pego e ligo um fio assim, né? Não é? Você pensa assim, por que eu não pego o fio? Por que eu vou fazer essa confusão toda? Sim. Certo? É um buffer, Pra professor? fazer um buffer. Esse cara é um buffer, mas vamos lá. Por que eu faria isso? Pra não Horas. perder energia ou para amplificar o sinal. Vamos por partes. Ora, esse cara de cima tem uma característica que o fio não tem, tá? A corrente que está entrando aqui é zero em primeira aproximação. E a corrente que eu estou fornecendo aqui, ó, é
arbitrária. Ele fornece tanto quanto eu queira em primeira aproximação. A fonte de tensão, né? Ideal ali, ó, na primeira aproximação, beleza? O fio não tem essa característica. O fio, se eu começar a puxar mais corrente, ele vai carregar o circuito que está atrás dele. Esse cara tende a isolar os dois lados do ponto de vista do carregamento. Mas ele me permite transportar a tensão de um lado para o outro no circuito, copiar a tensão de um lado para o outro, sem afetar o circuito que está na entrada, do lado esquerdo lá, sem afetar o que está aqui, ó, produzindo tensão de entrada. Esse cara é extremamente útil. Extremamente útil. Não existe computador sem esse cara aí. De tão útil que ele é. Beleza? Entendi. Esse é o nível do negócio. Tranquilo? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Uma outra pergunta a se fazer, que eu não vou analisar aqui agora, que eu quero ir para frente. Mas a pergunta que você se fez, essas perguntas são extremamente relevantes. Provavelmente vai ser pergunta do testinho da aula que vem. Algumas coisas assim, variações que acabou de me perguntar. Tudo bem? O que você fez, Eduardo, foi o seguinte. Presta muita atenção, porque esse é um exercício extremamente interessante, extremamente útil, tá? Você perguntou assim, cara, beleza, eu calculei isso aqui para qualquer R1, qualquer R2. O que acontece quando o R2 é infinito? Pergunta, o que acontece quando o R2 é zero? O que acontece quando o R1 é infinito? O que acontece quando o R1 é zero? Se fazer essas perguntas. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Perceba que você perguntou o que acontece quando eu boto aberto, mas eu poderia ter o mesmo efeito com a outra pergunta. O que acontece quando o R1 é zero? Que são os dois extremos, né? Se eu considerar que o R1 é zero e deixo o R2 lá, vai dar a mesma coisa que a gente viu agora o buffer, né? As primeiras perguntas que eu fiz foi se eu quisesse eu ganho 1, né? Aí o que eu teria que fazer? E eu também me perguntei só que isso provavelmente não vai ficar para agora, que você falou na primeira aula que você vai demonstrar que existe resistência negativa, né? Aí eu também me perguntei isso. Se algum desses caras for negativo... Ainda não. O circuito de resistência negativa ele é mais envolvido. Mas vamos seguir aqui. A gente está indo no clássico ainda. Diga, Vieira. Você falou que vai cair num buffer também, mas se você colocar R1 para 0, você desliga a alimentação, né? Não, se eu botar 0 no R1, é um curto-circuito aqui, né? Ó. Ah, verdade, ok. Não desliga, não. Se eu puser R1 infinito, aí eu desligo a realimentação. Aí vira um problema, tá? Se eu colocar o R1 infinito aqui, um circuito aberto aqui nesse ponto, ó. Da mesma forma, se eu puser R2 igual a 0, também desligo a realimentação. Mas eu não vou entrar em tanto detalhe nisso agora. Quero ir pra começa frente. a ficar não comportado aqui, aquela equação. É isso aí. É extremamente útil e interessante fazer essas análises. O que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu fizer aquilo? E explorar os extremos mesmo, tá? O que acontece se isso aqui for 0? O que acontece se isso aqui for infinito? Tudo bem? Próximo, cara. Professor, rapidinho, só uma dúvida aqui, Gustavo, sobre essa questão de alimentação. Eu tive algum outro professor anterior que falou que na vida real esse negócio de botar alimentação é ruim e você faz só na teoria e na prática você não faz. Tem alguma verdade nisso? Ou ele só fala... todo circuito útil que eu conheço tem realimentação. Não existe fazer eletrônica sem fazer realimentação. Beleza. Obrigado. Beleza? Não existe fazer eletrônica sem fazer realimentação. É uma coisa... Não existe sem a outra. Às vezes a realimentação ela tá meio difícil de enxergar, mas ela tá lá, tá? Não é tão óbvia quanto que eu pegar um fio e ligar um negócio no outro, tá? Tipo, tonhonhonha aqui agora, o que eu fiz agora. Essa é a realimentação. Sim. Esse professor falou de... Exatamente, assim, não pode. A gente faz isso na... Tá, professor da UNB, enfim, eu só fiquei confuso. Ele deve ter falado alguma outra coisa. Casos muito estranhos, tá? Mas vamos lá, olha só o negócio aqui. Vamos olhar outro caso aqui, que vai dar origem ao... Será que não era sobre fazer realimentação positiva? Deve ser, deve estar falando sobre realimentação positiva. Só que a gente vai fazer realimentação positiva aqui também, tá? Olha só, eu vou pegar o circuito que eu tinha feito antes ali, era isso aqui, né? Ó, pera aí, ó. Tava assim, certo? Tava desse jeito aqui, tá? Só que olha só um detalhe do negócio aqui, tá? Olha um detalhe. Quando eu disse... Lembra aquelas convenções? Quando eu disse que essa bolinha aqui, eu disse que tem uma fonte de tensão ligada aqui, certo? Que eu tinha chamado lá de VI, no caso. Tá? Aqui eu não vou dar nome para ela, não.
Aliás, vou chamar de V1 aqui, porque agora eu vou ter duas. E quando eu botei esse símbolozinho aqui, ó, o que eu tô falando pra gente é que eu posso interpretar da seguinte forma, tá? Vou melhor. Posso interpretar da seguinte forma, aquele símbolozinho, que tem uma fonte de tensão aqui, ligada no 0, V2 igual a 0. Posso interpretar dessa forma. Mesma coisa que tinha antes. Tudo bem? Se eu tenho duas fontes de tensão ali, no primeiro caso que a gente acabou de calcular, a entrada era o V1. Foi o que eu considerei como entrada. Nada me impede de falar assim, cara, será que eu não poderia considerar esse V2 agora, que eu acabei de desenhar aqui azulzinho, como a entrada? E aí isolar o V1, né? Não considerar o V1? Bastante razoável tentar fazer isso, tá? Isso quer dizer fazer o seguinte, ó. Aí na forma como vocês vão ver nos livros, tá? Pegar aquele V1 que antes era entrada, conectar aqui no 0, conectar uma entrada aqui, ó. Vem. Esse cara aqui é R1, esse cara aqui é R2. Beleza? Vamos calcular esse cara aqui. Nada me impede de fazer isso. Botar a entrada em outro ponto, tá? Então vamos lá. Repare que esse cara aí, ó, que tá aparecendo aqui, esse divisor de tensão resistivo, é esse pedaço aqui do circuito, ó, eu vou marcar de vermelho. Esse pedaço aqui do circuito, ó, é o pedaço do circuito do testinho, né? Do testinho passado lá. Ele é assim, ó. R1, R2, opa, assim, V2, V1, Vout, R1, R2. Aí eu calculei, inclusive, vai com calma lá, eu calculei isso aqui, e aí isso aqui tinha dado, tá? Ó, R2 vezes V1, calculei isso na aula passada, R1 vezes V2, dividido por R1 mais R2. Como é que eu cheguei nisso? Só no circuitinho da direita lá, ó, no divisor resistivo. Pego o V2, coloco igual a 0, calculo o Vout. Depois, pego o V1, coloco igual a 0, calculo o Vout. E aí soma as duas componentes. Você vai chegar nesse resultado aí. Junta tudo lá no divisor. No meu circuito com realimentação, tá? Eu tenho. Vou chamar esse cara aqui de Vx, tá? Que é aquela equação que está ali do lado direito. Eu tenho Vout é igual a 0, V mais menos V menos. O V mais, nesse caso aqui, é 0, por construção. O V menos, nesse caso aqui, é essa coisa toda. Opa! Essa coisa toda aí. Beleza? Essa coisa toda. Substitui a parada, isola as equações bonitinhas, você vai chegar na seguinte equação. Faz a álgebra. Tá lá nas minhas notas de aula mais detalhado bonitinho, tá? Ó, 1 sobre A0 mais R2 dividido por R1 mais R2. Tudo isso dividindo. Menos R1 vezes V1. Deixa eu limpar aqui. Menos R1 vezes V1 dividido por R1 mais R2. Não tem nenhum segredo aqui, a álgebra tá lá detalhado no PDF que tá com a nota de aula, tá? No Moodle. Faz a aproximação do ganho infinito aqui, ó. A0 igual a infinito lá. Pá, joga para o infinito. Aquele 1 sobre A0 vai dar 0. E aí isso aqui vai ficar aproximadamente menos V1. Aliás, vou escrever assim. V1 vezes menos R1 dividido por R2. Essa é a única coisa que vai sobrar. Beleza? Essa é a última coisa que vai sobrar. Nossa, professor. Oi. Então, para fazer... Ficou bem mais simples. Tipo, para fazer, então, o inversor e o não inversor, é só mudar o VIN de lugar. Tipo, em CE2 vai ser bem mais complicado do que isso. É o mesmo circuito. É isso que eu queria que... Por isso que eu fiz dessa forma. Você conseguiu perceber que é exatamente o mesmo circuito, né? Hein, Guilherme? Só muda onde é que vai ficar a fonte, né? Onde é que vai ficar o VIN, no caso? O ponto que eu considerei como sendo entrada. A única coisa que mudou. Mas é um circuito só. E aqui eu vou tentar várias vezes fazer isso com vocês. Ah, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu vou tentar olhar o tempo todo e falando, cara, são vários caras, mas todos eles têm isso aqui em comum. Pum, para você lembrar uma coisa só. Quanto menos coisas você precisar lembrar na tua cabeça aí, mais
fácil vai ser lembrar. Mais fácil vai ser ter uma compreensão das coisas todas. Porque é tudo muito mais parecido do que é mais diferente. Entendeu? Quando você começa a enxergar similaridades entre coisas diferentes, fica bem mais tranquilo de ter uma compreensão mais global da coisa. Você vai olhar e falar, caraca, agora eu tô entendendo. Amplificador A é tipo assim, é essa topologia aqui, ó, não tem outra opção não. É isso aqui que eu vou fazer. Só que eu tenho escolhas ali no meio. Eu posso falar, só que eu posso pegar a entrada aqui, ó. Não, mas eu posso escolher a entrada agora aqui. Não, mas e se eu escolher a entrada em tal outro lugar? E se em vez de ficar mexendo na entrada, eu escolher a saída em outro lugar? Aqui não tem outras opções de saída. Mas depois de um tempo vai ter, um pouco mais para frente na disciplina. Vai ter lá um circuito só e eu vou falar, vamos pegar a entrada aqui e a saída aqui. Agora vamos pegar a entrada ali e a saída não sei aonde. E aí vamos ver que isso dá coisas diferentes. Mas é tudo o mesmo circuito. É tudo um circuito só. Beleza? Características aqui, interessantes. Primeira delas é essa. É o mesmo circuito que eu tinha antes. Tá? Mesmo circuito, mesma técnica de resolução, mesmas equações intermediárias, mesmo tudo. Tá? Segunda coisa interessante. O ganho é negativo, é menos alguma coisa. Então, a inclinação é negativa dessa curva aqui, tá? Se eu te pedir o gráfico, se você precisar ver o gráfico de uma coisa. Da mesma forma, o R1 e o R2 controlam o ganho do circuito final, tá? Controlam o ganho. Eu escolho o R1 e o R2 para ter um determinado ganho. E a última coisa que eu queria chamar a atenção, que é normalmente passageira, que a gente é en passant, mas isso vai ser importante. Olha só na equação intermediária. Apareceu esse termo aqui embaixo, dividindo. Ó. 1 dividido por A0 mais R2 dividido por R1 mais R2. Apareceu esse termo aqui dividindo alguma coisa. Olha isso aqui agora. E olha no que a gente calculou aqui atrás. Apareceu lá no meio do caminho 1 dividido por A0 mais R2 dividido por R1 mais R2. A mesma coisa que tinha ali agora. No meio do caminho tem um fator que é o mesmo. Isso tem que fazer sentido para vocês. Pô, é o mesmo circuito? Deve ser muito parecido aí as equações no meio do caminho o tempo todo. Alguma coisa mudou, porque eu considerei a entrada num ponto diferente. Ó, aqui o Vin tá multiplicando diretão aqui. Nesse outro caso, o Vin ficou multiplicado por alguma coisa um pouquinho mais sofisticada. Beleza? Até porque o Vin passou por esse processamento aqui, né? O VIN foi processado também agora, não só a saída. O VIN não veio direto limpinho. Ele passou por um circuito até chegar lá até o amp-op ver ele. Passou por alguma coisa. Passou pelo divisor resistivo. Tá? Por isso que apareceu uma coisa mais sofisticada ali em cima. Mas repare que é uma constante vezes VIN dividido por aquele fator azul ali. Isso vai ser interessante para a gente. Isso vai ter repercussões ali para frente. Quando eu for falar dos erros, as coisas imperfeitas. Tudo bem? Mas, por enquanto, eu só quero chamar a atenção de... Presta atenção, na hora que você estiver revendo suas notas de aula, presta atenção nesses detalhes. Ah, olha só, o fator que está dividindo é igual nos dois casos. Ah, o professor ficou segurando esse A0 até o último momento e ele organizou as equações de tal forma que o A0 ficou alguma coisa assim, 1 dividido por A0. Nos dois casos. E aí, quando eu fiz a aproximação, o A0 é infinito... Eu não tinha dúvida, não tinha dúvida do que fazer. Uma constante dividido por uma coisa que vai para infinito é 0. Nenhum momento eu deixei aqui, ó, nas minhas partes intermediárias, na hora que eu faço essa aproximação do A0 para infinito, o que eu não quero ver no meu na minha conta é 0 dividido por A0. Eu não quero ver A0 dividido por alguma coisa multiplicando a 0. Não quero ver essas coisas, que são coisas estranhas, que vai ficar infinito dividido por infinito, 0 dividido por infinito. Eu não quero ver, sei lá, infinito dividido por infinito. Eu não quero ver nada dessas coisas estranhas. Eu quero sempre arrumar as equações de tal forma que tenha um número, uma constante. Não precisa ser 1. Pode ser uma constante, tipo, R1 dividido por A0, tá? O R1 é uma constante pra gente, o R2. Mas uma constante dividido por A0. Organiza as equações dessa forma. Aí, então... você faz o ganho infinito. E repare outra coisa. Eu resolvi o circuito e eu não falei nada de curto virtual. Não precisa dessa ideia de curto virtual. Na aula que vem eu vou melhorar, vou mostrar para vocês. O que tem a ver curto virtual com isso aqui que a gente acabou de fazer? Tá? Mas, agora, está na hora do testinho. Isso aqui é o suficiente para
começar a dar as caraminholas aí, para na aula que vem a gente começar a olhar outros circuitos, outros fenômenos e começar a falar dos erros. Tudo bem, gente? Testinho de vocês deve estar aberto aí já. Ai, peraí, tá escondido no Moodle, né? Falha minha. Não tá aberto lá não, professor. Pediu, muda a avaliação de múltipla escolha. Professor, a gente ia conversar sobre isso aí, Vieira. Desiste. Para de choramingar. Faz o negócio. Tem dois itens aí. Ó, ele tá no módulo de amplificadores operacionais, tá? O testinho de agora. Não, pô, pode ser binário, mas não coloca a questão de múltipla escolha para zerar assim. Sempre vai ter. Vai lá, tem aí questão de múltipla escolha de novo. Mas eu tô sendo bacana porque eu tô botando duas, velho. Antes eu botava só uma, errava na tora. Assim. Mas eu falei pra vocês que ia acontecer. Vocês estão muito preocupados. Faz aí o negócio, acerta esse negócio. Daqui a pouco a nota de vocês vai estar melhorando, tenho certeza. Beleza? Tá aberto aí? Abriu? Todo mundo abriu aí? Abriu. Então faz aí, gente. Faz aí com atenção.